Dezembro de 2008, um ano muito importante para os Estados Unidos. Foi o mesmo ano em que estourou a bolha imobiliária no país, gerando a maior crise financeira desde 1929. Milhares de pessoas perderam milhares de dólares devido à crise, mas teve um homem que conseguiu fazer com que algumas pessoas, e até bancos como o Santander, perdessem bilhões de dólares. Tudo isso quase do dia para a noite. E as pessoas só conseguiam se perguntar: como isso durou tanto? Madoff nasceu em 1938 em uma família judaica. Se você observar o histórico de famílias judias, verá que elas têm um longo histórico de sucesso financeiro, e com Madoff não foi diferente. Seu pai tinha 2 empregos, o primeiro mais humilde como encanador e o outro como corretor da bolsa, o que deve ter influenciado Madoff a seguir pelo caminho do dinheiro. Seus pais sempre lhe proporcionaram uma ótima educação. Ele se formou em 1960 com um bacharelado em ciências políticas na Universidade Hofstra, uma extensão da Faculdade de Nova York. Embora fosse muito bom em ciências políticas, Madoff resolveu seguir um caminho parecido com o de seu pai, deixando os canos de lado e focando na bolsa de valores. Inicialmente, Madoff tinha cerca de $5 mil economizados do seu trabalho como salva-vidas. Ironicamente, ele salvava vidas. Além disso, ele contou com um investimento de $50 mil de seu sogro, um voto de confiança em Madoff, que se mostrou muito bem-sucedido. Apesar de ter começado de forma humilde, Madoff tinha boas conexões. Seu sogro era um contador que tinha excelentes contatos e indicou clientes para a empresa de Madoff. Um dos primeiros clientes chegou a investir $100 mil, o que fez os olhos de Madoff brilharem com a visão de um futuro de sucesso que o aguardava. A economia estava crescendo em todo o mundo devido ao avanço da tecnologia, e o país quase não conhecia o que era inflação. Muitas outras empresas também operavam na bolsa de valores, mas Madoff conseguiu uma vantagem significativa sobre elas. Ele utilizou computadores para realizar suas operações, o que na época era uma novidade revolucionária. Esse modelo fez tanto sucesso que, em pouco tempo, foi adotado em todas as operações, levando à criação da Nasdaq, uma bolsa de valores totalmente eletrônica e automatizada. Hoje, a Nasdaq é a segunda maior bolsa do mundo, perdendo apenas para a Bolsa de Nova York. Como o nome de Madoff estava envolvido nesse avanço, ele ganhou muita notoriedade em todo o mercado financeiro. Fama atraiu muitos investidores. Segundo Madoff, ele operava de uma maneira extremamente exclusiva que garantia retornos de 1 a 2% ao mês, independentemente das condições do mercado, seja o mundo enfrentando crises e o mercado em queda ou tudo em ascensão. Esses retornos eram constantes mês a mês. Ele conquistou a confiança de pessoas muito famosas, como o diretor Steven Spielberg e até mesmo o Banco Santander. No entanto, nem tudo eram flores, pois a operação de Madoff também atraiu a atenção de críticos que duvidavam de sua legitimidade. Como poderia alguém obter retornos de 15% ao ano sem enfrentar volatilidade em um mercado conhecido por ser volátil? Foi o que o analista financeiro Harry Markopolos tentou descobrir. Seguindo uma linha de investigação que normalmente levaria dias analisando dados e mais dados, ele chegou a uma conclusão surpreendente em apenas 4 minutos. A operação de Madoff era impossível e muito provavelmente ilegal. Os números simplesmente não se encaixavam. Depois de passar 4 horas tentando replicar a estratégia de Madoff em uma espécie de engenharia reversa financeira, ele ficou muito distante dos resultados de Madoff, levando-o a afirmar que foi um bom trabalho. Markopolos tentou várias vezes provar que tudo era uma fraude, mas as autoridades pareciam ignorá-lo, o que o levou a escrever um livro chamado No One Would Listen, no qual revelou todos os detalhes de sua investigação. Markopolos não foi o único a desconfiar. Empresas grandes também suspeitavam dos retornos estratosféricos e preferiram manter distância, pois havia suspeitas de que Madoff estivesse operando um esquema Ponzi. Esse tipo de esquema leva esse nome devido a Charles Ponzi. Basicamente, Madoff recebia o dinheiro de um grupo de investidores A, prometendo investi-lo e obter o retorno prometido. No entanto, na realidade, ele estava aguardando dinheiro do grupo de investidores B para poder pagar os rendimentos ao grupo A. Esse esquema simples, mas eficaz, crescia à medida que mais investidores entravam. Madoff instruía a todos os clientes a manterem segredo sobre com quem estavam investindo, afirmando que não era da conta de ninguém o que acontecia aqui. O esquema funcionava principalmente porque eles conseguiam falsificar muitas operações e registros.
além de oferecer um retorno que, embora alto, não era tão exorbitante a ponto de parecer impossível. Isso foi suficiente para convencer muitas pessoas e instituições, principalmente aquelas de origem judaica que possuíam um grande capital. Tudo ia muito bem para Madoff e sua família, até que em 9 de dezembro de 2008, durante o que foi a maior crise enfrentada pelos Estados Unidos desde 1929, o país inteiro estava mergulhado no pânico. Os bancos não estavam mais emprestando, a bolsa estava sofrendo uma queda de 30%, e muitos clientes estavam desesperados para realizar saques. Era um momento caótico. Nesse mesmo dia, ele comentou sobre uma operação na qual obteve um bom lucro e tinha 173 milhões de dólares para distribuir em bônus para seus funcionários. Seus filhos ficaram curiosos, questionando como ele poderia ter dinheiro para dar bônus se a empresa estava enfrentando vários saques, somando cerca de 7 bilhões de dólares. No dia seguinte, perto de seus 2 filhos e sua esposa, Madoff confessou que tudo não passava de uma grande mentira e que não teria como pagar todos os seus clientes, deixando todos em choque. Os clientes sofreram enormes prejuízos, que somados totalizaram 65 bilhões de dólares. Esse dia foi o fim para Madoff, e na manhã seguinte, ele já estava sendo preso por fraude. Segundo Madoff, seus crimes começaram em 1990, quando ele afirmou ter visto uma oportunidade durante a Guerra do Golfo. No entanto, de acordo com investigações, o golpe teria começado em 1964, pouco tempo depois de ele abrir sua empresa. Madoff falsificava operações e, por vezes, para enganar clientes e as autoridades, imprimia documentos que alegavam conter operações financeiras legítimas. Ele os guardava na geladeira para que parecessem mais antigos, conferindo uma falsa sensação de seriedade. O aspecto incrível dessa história é que, embora houvesse supervisão e fiscalização, as pessoas pareciam simplesmente não aceitar que algo estava errado, até que o inevitável aconteceu. O esquema afetou profundamente a vida de Madoff e de sua família, que passaram a receber inúmeras ligações e mensagens de ódio. Isso levou Madoff e sua esposa a tentarem algo grave. Ele conseguiu arruinar muitas vidas em busca de seu próprio luxo, algo que ele admitiu sentir remorso, embora nunca tenha se desculpado. As consequências foram além do dinheiro. Um investidor que perdeu 1,4 bilhão com Madoff cometeu suicídio, deixando sua família destruída. Bernard e sua esposa também tentaram, mas sem sucesso. 2 anos depois, provavelmente por não suportar a culpa que o pai trouxe para a família, um de seus filhos, Mark, foi encontrado sem vida em seu apartamento, aparentemente por suicídio. 6 anos após o escândalo, o outro filho de Madoff, Andrew, que já sofria de câncer, perdeu a batalha contra a doença. Isso deu a entender que a família estava amaldiçoada. A esposa de Madoff não foi presa, e agora leva uma vida muito mais simples do que a que levava antes, com iates e viagens de luxo. Quanto a Madoff, ele foi condenado a 150 anos de prisão e morreu aos 82 anos de idade na prisão, de causas naturais. Seu nome ficou eternizado na história como o homem que aplicou o maior golpe da história, deixando uma lição importante para todos nós. Se algo parecer bom demais para ser verdade, provavelmente não é. Agradeço por acompanhar até aqui e até a próxima.